Eu quero comentar com os irmãos a respeito da voz de Deus, ou como a gente costuma a falar, né? Ouvir Deus falar, ou ouvir a voz de Deus, que são termos que nós usamos, né? No mundo cristão, ou no mundo evangélico, ou no meio do povo de Deus, nós sempre ouvimos esse termo, ouvir Deus falar, ou ouvir a voz de Deus, a voz de Deus. Porém, às vezes, não sabemos ao certo definir isso, ou explicar esse fenômeno da fé em Deus, que é ouvir Deus falar conosco. Sendo uma reflexão, eu não quero aqui estabelecer um parâmetro, ou um modo operante, ou um padrão de como Deus pode ou não pode, de como Deus deve ou não deve falar. Não é essa a minha intenção. Nessa reflexão, eu quero expor a vocês o que eu aprendi ao decorrer do tempo, baseando em algumas experiências, me baseando na meditação, na reflexão e na observação das Escrituras. O objetivo é apenas dar aos irmãos um direcionamento para que possamos discernir a voz de Deus, para que não sejamos enganados, porque nesses últimos dias surgem muitos falsos profetas, e também se intensifica a atuação do espírito do anticristo, ou também, como chamado na Bíblia, o espírito do engano. Então, algumas coisas eu quero falar a respeito da voz de Deus, e começo falando de que Deus, Ele usa elementos compreensíveis aos sentidos humanos para falar conosco. Nós fizemos uma leitura agora que fala a respeito da chamada, do convite dos primeiros discípulos e posteriormente apóstolos de Cristo, que foi Pedro, André, Tiago e João. Eles eram pescadores, e num dia eles estavam lá pescando. Provavelmente era a profissão deles, eles usavam a pesca como meio de subsistência, ou seja, eles se alimentavam daqueles peixes, como também vendiam aqueles peixes, ou faziam trocas, permutas, que era muito comum nos tempos antigos. Então a profissão deles, a vida deles era sustentada através da pesca. E olha que engraçado, um dia eles ali estavam pescando e Jesus passa por eles, e sem muitas palavras, pelo menos é o que parece, sem muitos argumentos, porque uma característica do espírito do engano ou do espírito do anticristo é o uso de palavras persuasivas para arrebanhar pessoas. Agora, Deus não precisa de muito disso, dessas artimanhas, esses artifícios humanos. Parece que sem muitas palavras Jesus só olhou para eles e disse: olha,
vinde após mim, venham comigo, André, Pedro, Tiago, João, venham comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E pelo que parece que nós lemos, eles não hesitaram, eles não questionaram, simplesmente eles deixaram as redes, deixaram o barco e seguiram Jesus, e seguiram a Cristo. Então Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo, Deus, Ele usa elementos compreensíveis ao homem para falar conosco. Nesta ocasião, Ele usou a profissão de João, Ele usou a profissão de André, Ele usou a profissão de Pedro e de Tiago, usou da pesca e disse: olha, larga aí, vem comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixaram tudo e foram, e passaram a viver com Cristo 24 horas. Jesus usou um linguajar que eles entendiam, a pesca. Quem já pescou aqui, irmãos? Levanta a mão. É bom, né? Nossa. É bom demais. Imagina só a mente deles, pescadores. Hoje, né, tem a pesca para sobreviver, a pessoa que pesca para ter o que comer, né? Tem a pesca como profissão, a pessoa que vende os peixes, né? E é uma indústria que move bilhões no mundo inteiro. E tem a pesca esportiva, tem até alguns canais, né, pagos, que você vê isso, e vários pesqueiros e clubes, e você vai lá para pescar e ter a experiência de pegar um peixe. Só que tanto na pesca como meio de sobrevivência, profissão ou a pesca esportiva, tem uma coisa em comum, que é o prazer de pegar o peixe. E quanto maior o peixe, maior o prazer da pesca. Não é assim? Quem já pescou? É assim, não é, irmãos? Eu me lembro, irmãos, eu tenho história de pescador, hein? Na minha infância, eu não me canso de falar isso, e sempre eu falo isso nas oportunidades, eu morei numa fazenda. Meu avô e minha avó eram caseiros, né? Cuidavam lá de uma parte da fazenda, onde tinha a casa dos donos, que era uma mansão, e tinha uma casa um pouco mais afastada, e várias outras casas, tipo um vilarejo, né? E trabalhavam lá para o dono da fazenda. E literalmente, eu morava a poucos metros, ou no máximo 1 quilômetro de distância da margem do rio Tietê, lá no interior de São Paulo, em Araçatuba. Então eu acordava, a minha visão era o rio Tietê, com mais de 1 quilômetro de largura. Era muito lindo. A água era transparente, irmãos. É ainda transparente, é maravilhoso. Se você pegar um copo transparente, pegar a água assim, ó, você bebe ali naquele momento da água, tão pura que é. E a minha infância foi ali, muitos anos, foi ali. E era de praxe, todo final da tarde, bater uma varinha lá na beira do rio. E quando não, num barco, um barco velho que meu avô tinha, de madeira, tinha que andar com uma bacia, porque tinha mais água dentro do barco que fora. Então você tinha que ficar jogando a água de dentro do barco para fora. Era uma maravilha, mas eram momentos maravilhosos. E quando a gente pescava e voltava com a sacola ou bornada cheio, era uma alegria. E era motivo de disputa entre eu e meus primos, que iam lá aos finais de semana, e eu morava lá, né? Então eles chegavam, eu já contava a história. Eu falei: olha, bati a varinha lá com o vô e peguei não sei quantos peixes. E abri, tinha um congelador lá, que era só para peixe. Aí abri, mostrava aquele monte de peixe lá, limpo, que minha avó, coitada da minha avó,
Era trabalho para ela. Um monte de peixe no congelador, na geladeira, mas era aquela coisa, aquela experiência muito marcante, marca hoje. E eu gosto tanto, e foi tão marcante para mim isso, que recentemente minha esposa vai ter dar risada. Nós voltamos lá, e eu fui bater varinha lá num pier, que fala, né, que vai ter no meio da água assim, e estavam pegando uns peixes que ninguém gosta, chamado porquinho, não sei muito bem que raça que é isso, mas era porquinho o nome do peixe. E eles estavam pegando um monte, e eles pegavam e jogavam de volta na água, porque ninguém gostava daquele peixe, não sei porquê. Mas quando eu pegava um daquele peixe, irmãos, eu pulava naquele lugar. Eu ficava tão feliz, e todo mundo olhava, olha, o cara está feliz porque pegou um porquinho, até meus primos visual, está feliz porque pegou um porquinho, um peixinho desse tamanho, não significa quase nada. Mas a experiência, para quem gosta, né, da pesca e do prazer de pegar o peixe, é algo que só aquela pessoa que gosta sabe. Amém? Então Jesus usou um elemento compreensível aos sentidos daqueles homens para falar, olha, sabe o prazer que você tem de pegar um peixe, de brigar com ele na varinha, de fazer a varinha tocar na água, afundar na água? Eu vou te dar uma sensação muito maior para vocês, se vocês me seguirem. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles, olha, já largaram a rede e foram e seguiram Jesus. Deus usa elementos compreensíveis a nós, ao nosso sentido, às nossas limitações, para falar conosco. Ao taxista ele fala de um jeito, porque está ali, né? Ao pescador de outro, a secretária, a comissária de bordo, e assim vai. O céu é o limite, mas ele usa elementos compreensíveis.